Olá, bom dia, motoristas, tudo bem? Queria falar de uma questão que eu achei bastante pertinente, a ideia da construção do processo de dirigir. Muitas das vezes, principalmente os maridões, né, ou os cônjuges, ou aquelas pessoas que a gente mais busca apoio, muitas das vezes não se preocupam com o processo da evolução do outro. E algumas vezes há um processo de projeção dos medos, porque a pessoa tem medo de enfrentar alguns desafios na vida, tem medo de lidar com certas circunstâncias que faz com que ela não enfrente. E a partir daquele momento ali, além da pessoa não encarar os seus próprios medos, não encarar as suas próprias dificuldades, ela começa a criar no outro o medo de que, porque eu não consigo, o outro também não consegue. Então o que acaba acontecendo? Por exemplo, aquela pessoa que está querendo prestar um concurso, e aí ela fica ali agarrada estudando um monte de vezes. E aquela pessoa que já se frustrou uma ou duas vezes que fez concurso e desistiu, né? Então, se você convive com uma pessoa que já tentou uma, duas vezes e não conseguiu, e você está tentando várias vezes, a tendência é que aquela pessoa que está ali do seu lado comece a te desanimar. Então, por exemplo, eu tentei assim, não deu certo, eu tentei assado, não deu certo. E muitas das vezes aquela pessoa que está ali no processo de construção do sonho dela, por exemplo, um concurso, ela tá buscando atingir o potencial dela pleno e muitas das vezes não consegue porque tem sempre o azarão que começa a projetar o medo, né? Então, por exemplo, se a pessoa tentou duas vezes e não conseguiu, e você tá tentando duas, três, quatro e não desiste, né? Então, assim, aquela pessoa que já tentou e desistiu, a tendência é ela projetar o processo do medo em você. Então é muito importante para que você observe que o medo, ele traz no seu hall de situação uma certa paralisia, e essa certa paralisia faz com que você jogue no outro talvez coisas que o outro não precisa vivenciar. Então, por que eu estou falando dessa questão do concurso? Porque eu estou fazendo um comparativo. Às vezes, a pessoa tem certos medos, e medos às vezes irracionais, que não consegue construir na cabeça dela a autonomia do outro. Porque se o outro ganhar autonomia, eu vou me tornar obsoleto. Então, por exemplo, a mulher que aprende a dirigir larga o marido, né? Cara, quem disse isso? Quem disse isso? Que regra maluca é essa? Que coisa da sua cabeça é essa? A mulher, quando tem autonomia, ela vai pra frente, ela constrói. Não, cara. E se construir também é porque talvez o relacionamento já era para ter acabado, né? Então, sim, entenda uma coisa. Medo projetado não vai fazer com que o outro evolua. E quando o outro evoluir, inevitavelmente, se o relacionamento estiver ruim, vai acabar. Então não acredite porque você reduzindo a sua mulher ao processo de não dirigir, falando que ela não vai dar conta, falando que ela não é boa o suficiente, falando que porque eu não dirigi a pessoa também não vai dirigir, que vai inibir do processo dela se realizar. Então muitas das vezes o que eu trabalho em terapia com os meus pacientes são esses medos projetados. Então qual que é a tendência? A tendência é que uma pessoa que tenha medo de dirigir, que ela projete outra pessoa. Aqueles medos aprendidos, sabe? Por exemplo, barata. Tem mulher que morre de medo de barata, mas você pergunta pra ela: por que você tem medo de barata? Barata é um bicho inofensivo. Ai, eu tenho nojo, né? Que é a desculpa mais bonitinha pra medo, né? Mas aí você vê que a pessoa aprendeu a ter medo de barata a partir do momento
que ela viu a mãe esperneando em casa, então juntou as coisas. Então, procure de alguma forma incentivar as pessoas a crescer, porque se você não incentiva as pessoas a crescer, não é que você vai inibir o processo dela de se realizar. Você está inibindo o processo dela de construir uma coisa boa para você e para ela. Então procura fazer essa construção para que você não se perca e que a pessoa aprenda a crescer e evoluir junto com você. Seja um incentivador, porque gente para colocar para baixo, gente para diminuir o potencial, gente para diminuir as condições das coisas como se encontra, o mundo já está cheio. Então seja um incentivador, um bom dia e um excelente final de semana para vocês.